Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Tivemos a Eco 92, agora estamos tendo a Rio +20, falando sobre natureza, aquecimento global. E eu gostaria de perguntar ao professor Porfírio, na cultura racional, tem algum esclarecimento sobre isso, sobre meio ambiente, clima? Como é que a cultura racional vê isso tudo que está acontecendo e essas transformações da natureza, professor Porfírio? Certamente que a cultura racional tem muita ilustração, muito esclarecimento para tudo isso que está acontecendo. E a instrução e a informação que nós temos no livro Universo em Desencanto, que é a cultura racional, é que a natureza ela é dinâmica, que a natureza está mudando de fase, de comportamento, e isso tudo que está acontecendo no mundo nada mais é que um reflexo dessa mudança. A atividade humana, para terem uma ideia, da qual muitos às vezes até se ressentem, é apenas um efeito secundário. Na verdade, todas essas mudanças climáticas estão sendo trabalhadas em nível da natureza. A natureza é muito mais poderosa do que a atividade humana possa conceber como prejudicial. Na verdade, a atividade humana ela prejudica em determinados locais devido à concentração e a falta de, vamos dizer assim, a falta de possibilidade de dispersão de poluentes, os próprios mecanismos de defesa da terra e da água, onde há muita concentração da atividade humana, né? A atividade industrial, que é muito criticada e que muitos acham que afeta o clima da terra. Em termos regionais e ou localmente, pode até afetar certamente. A qualidade do clima nos centros urbanos é severamente castigante, vamos dizer assim, castiga realmente aqueles que vivem nos centros urbanos, não é? Então, concentradamente, a atividade humana naquele local ela é muito prejudicial. A conferência para o clima, que é promovida pelas Nações Unidas, já na Eco 92, agora na Rio +20, quem sabe na Rio +40, é apenas uma questão política de administrar recursos locais, não para compensar prejuízos ou danos à terra. Porque, se visto tecnicamente, o aquecimento global, por exemplo, a atividade humana responde por 0,1% com a produção de gás carbônico. Os oceanos contribuem com muito mais do que isso, 99% da produção do gás carbônico é feita pelos oceanos e não pela atividade humana. Então, o aquecimento, o efeito estufa que está acontecendo, não é atividade industrial, coisa nenhuma. Isso são dados geológicos que as pessoas que estudam, professores de geologia, que estudam a parte técnica da coisa, sabem disso. Agora, naquele local, num grande centro urbano como Nova York, São Paulo, Berlim, uma cidade, um grande centro populacional, o clima fica insuportável. As pessoas, Tóquio, né, as pessoas têm que andar com máscara porque a atividade humana está concentrada demais. Mas você andando para alto mar, você vai encontrar regiões onde a água é cristalina, pura, limpa e perfeita, praticamente não há poluentes. Isso também já é medido tecnicamente. Então a questão é a dispersão da sujeira que a atividade humana produz. Então todas essas regras de sustentabilidade, elas são muito bem-vindas, sim, para sustentar uma atividade concentrada do ser humano. Mas se o ser humano se dispersar em povoados, formas de viver, cidades menores, vilas menores, a natureza resolve isso tudo como sempre resolveu. Mas o fato é, não só o progresso material em que pese esse dano à natureza, que realmente faz, localmente ou localizadamente, existe um outro fator muito mais importante que a própria ciência pode constatar isso, apenas não foi adotado politicamente ainda, porque o ser humano custa a se demover dos seus impérios, vamos dizer assim. É o fato de que a natureza determinou essa mudança de fase. É ela que está modificando, né? Aquela concepção de um planeta que está girando ao redor do Sol, ela pode ser revista a qualquer momento. Temos aí maremotos, terremotos, tsunamis, raios elétricos, uma porção, ressurgências. Temos uma porção de efeitos que acontecem na Terra que podem muito bem configurar que o modelo planetário concebido para a Terra pode não ser exatamente isso. No Universo em Desencanto, o Racional Superior nos dá uma frase mais ou menos sutil que diz assim: essa bicheira que chamam de Terra, se referindo ao que nós chamamos de planeta Terra, ele chama de bicheira, quer dizer, uma procriação de bichos, uma enfermidade da natureza.
Então ali está o que nós chamamos de planeta Terra. O que ele chama de Terra é uma coisa muito maior do que o Sol e não é bicheira. Bicheira é o fundo, vamos dizer assim, do resíduo, de uma apuração, de uma transformação que a própria ciência ainda não concebeu na sua, vamos dizer assim, ainda no seu curso primário. A ciência está evoluindo, vai provar e comprovar isto que hoje nós estamos concebendo e sendo orientados pela cultura racional, pelo universo em desencanto, numa linguagem simples, popular, e os dados técnicos, que às vezes nos referimos, servem apenas para consolidar o que o racional superior, que é o autor do livro Universo em Desencanto, nos esclarece neste livro sobre a formação da natureza, sobre a formação do ser humano, sobre toda essa atividade, esse progresso que está acontecendo. Tudo isso tem uma explicação de origem de um outro mundo do qual nós somos descendentes. Nós estamos neste mundo por uma concessão, vamos dizer assim, de um ser supremo que nos criou a possibilidade, ou nos deu o direito de viver. No Universo em Desencanto, nós sabemos, de princípio a fim, como esta natureza foi formada, o porquê que ela vem mudando de fases, tanto a evolução do ser humano, de troglodita, primário, monstros, né, vamos dizer assim, selvagens, formas primitivas de vida e muito atrasadas, até chegarmos a esta fase atual, que é de animal racional, querendo se civilizar, ainda não está civilizado, e daqui para frente, mais evoluído ainda, que é a situação que o ser humano precisa se conhecer, que ele, na verdade, ele pode e deve ser um aparelho racional, querendo dizer, um aparelho para receber e transmitir a instrução da energia criadora e geradora de tudo, que é a energia racional. E na cultura racional, no livro Universo em Desencanto, todos poderão comprovar e confirmar esta ação geradora, criadora e transformadora, numa linguagem simples para o povo compreender e que é altamente benéfica, porque esclarece a posição do homem nesta confusão toda que está esse emaranhado de calamidades que estão aí acontecendo, né? E querendo atribuir estas calamidades à ação da atividade humana, que no fundo, resumidamente, já falamos várias vezes aqui, o pensamento e a imaginação humana são produzidos pela natureza. Portanto, se nós pensamos bem ou pensamos mal, é pela intuição que nós recebemos do meio ambiente. E não nós estamos estragando o meio ambiente simplesmente. É como que a natureza fazendo uma denúncia vazia. Olha, a vida que vocês estão aí é uma vida provisória. Está na hora de sair. E a fórmula de sair daqui, deste mundo, é pelo desenvolvimento do raciocínio. E o que é o raciocínio? Aí é que nós vamos saber, lendo o livro Universo em Desencanto, com perfeita base e com perfeita lógica. O raciocínio é uma filial, a filial do mundo eterno. Para a linguagem dos leigos, daqueles que acham que a gente está falando alguma coisa difícil, os filhos que vieram do céu, os filhos de Deus, mas que não são bichos. Aí é que entra a concepção do que é o raciocínio. O raciocínio é que é o verdadeiro Filho de Deus que habita para poder manifestar a vida, a continuação da vida. Mas isto é um assunto para um outro programa que nós podemos falar aqui muito bem, que a cultura racional nos esclarece todos. Sobre a questão ambiental, é questão política. O que a ONU está fazendo é mais do que necessário. Há que haver essa discussão política, sim. A cultura racional não é contra, muito pelo contrário, damos o maior apoio neste sentido, mas queremos esclarecer que todas essas mudanças climáticas, elas estão planejadas, programadas pela própria evolução da natureza. O que está faltando para as autoridades, para os governantes, para o povo, para todos, a humanidade é uma só, é o conhecimento de si próprio, é o se conhecer. E o se conhecer está na cultura racional, na cultura do terceiro milênio. Por isso nós estamos aqui buscando dar esse esclarecimento, ou melhor, esta orientação para que você encontre o seu próprio esclarecimento. Avalie bem tudo isso que aqui falamos, não estamos entrando em detalhes técnicos, mas quando você estiver ouvindo uma entrevista da turma que advogou a questão da conferência, técnicos, geólogos e por aí vai, toda essa gama de pessoas que tem essas informações técnicas, avalie e verifique que exatamente o quadro que nós estamos. É a natureza que manda, é a natureza que governa, e ela mudou. E os homens não acompanharam essa mudança. Daí o sofrimento. É o que está acontecendo mais ou menos no terceiro milênio, por enquanto. Mas vai melhorar, porque a natureza só muda para melhor.
Porfírio, eu queria aproveitar o nosso tempo, que passa muito rápido, e te perguntar, que já estamos falando de meio ambiente, Rio mais 20, a Amazônia é o pulmão do mundo? Essa coisa é muito interessante. Olha, podemos dizer que sim. Agora nós temos que refletir sobre o seguinte aspecto. Pulmão produz oxigênio? Não. Pulmão produz gás carbônico. Se é o pulmão do mundo, é mais alguém produzindo gás carbônico no mundo. A Mata Amazônia. E o mar também. Exatamente. O que a vegetação faz, e as pessoas não percebem isso. A gente aprende na escola que as árvores de dia realizam um processo de fotossíntese pela incidência da radiação solar. É todo o mecanismo, a bioquímica disso lá. A ciência estuda isso muito bem. À noite, na ausência da radiação solar, todas as plantas produzem gás carbônico, ou seja, elas respiram, elas não fazem fotossíntese. Portanto, pode até haver um balanço favorável à produção de oxigênio. As plantas produzem oxigênio de dia pela fotossíntese e consomem oxigênio de noite pela respiração. Logo, onde houver muitos vegetais, não pode haver produção de oxigênio à noite. E se você dormir na sua casa, não recomendo, com muitas plantas dentro do seu quarto, você vai morrer asfixiado, porque as plantas estarão roubando o oxigênio do seu meio ambiente. Por isso, não se recomenda que as pessoas durmam em ambientes com plantas, porque à noite as plantas concorrem com os animais, elas também respiram. E assim são os oceanos à noite. Eles também produzem gás carbônico pela respiração. Mas como que respiração? Do fitoplâncton, que é a floresta verde dos oceanos. Portanto, a Amazônia, ela tem um papel não de produzir oxigênio, é pulmão sim, mas de produzir mais gás carbônico do que oxigênio talvez, ou um pouquinho mais de oxigênio. Na verdade, o que as plantas fazem, a arborização, é a renovação do ar, é a purificação do ar, é o clima. Então você tem que plantar árvores e quanto mais melhor, porque ela vai processar o ar sujo e vai tirar a poluição. Então a finalidade das plantas não é produzir oxigênio, quem produz oxigênio é o mar, e de uma forma um pouco Porfírio, é uma espécie de filtro. Perdão. Exatamente. Os vegetais, as plantas, elas têm o papel de filtrar, reciclar a atmosfera, renovando o oxigênio, mas não produzindo oxigênio. O oxigênio no planeta Terra, ou no chamado planeta Terra, é produzido pela eletrólise na atmosfera, as faíscas elétricas, onde há umidade, ali você tem a produção de oxigênio, e no fundo dos oceanos, como aqui já falamos, que além do fundo da Terra, existe um outro mundo que produz todos os gases que alimentam o nosso mundo. É só ver nosso vídeo anterior, em que o mar produz a vida para a alimentação da Terra e dos seres vespertinos. Certo? Então essa é a grande constatação, que é uma revelação que a gente olha na cultura racional e faz todo sentido. O mar é que produz o oxigênio para a gente respirar. A renovação da atmosfera é feita pelos vegetais, claro, que é a renovação mas é o ciclo, porque os vegetais produzem gás carbônico também, na mesma quantidade ou semelhante a que ele produz de oxigênio. Portanto, é um ledo engano as pessoas achar que os vegetais estão produzindo oxigênio. O oxigênio é produzido pela eletrólise da água, no fundo da terra ou na estratosfera. Faíscas elétricas é o processo eletrolítico da água. Por isso, quando se passa uma corrente elétrica na água, onde tem sal, produz-se oxigênio e hidrogênio também. Porfírio, estamos em cima da hora, um minutinho só para terminar. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, ter ficado ligado com a gente. O programa é curto, é rápido, mas é objetivo. A gente fala rapidinho, mas para você entender, fala de um jeito que todos possam entender. E muita coisa que você não sabia, você fica sabendo no nosso programa. É um programa de cultura racional. Obrigado e tchau.